Aleluia. Graças a Deus. Na presença dele encontramos tudo o que é necessário para que a nossa vida possa crescer, possa desenvolver. O problema é quando nós, às vezes, queremos fugir dessa presença e esquecemos que ela está presente nas nossas vidas. Nós estamos tão longe e vivemos tão longe e às vezes situações se levantam na nossa vida que nós esquecemos que é na santa e doce presença de Deus que nós temos tudo o que precisamos para viver. E nos sentimos amados, acarinhados. E essa presença nos faz empenhar e motivar para viver uma vida para Ele e para fazer o melhor para Ele. Amém? Gostava que nós abríssemos em Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, principiar no verso 1 em diante. Eu vou ler na tradução BPT, que diz: Finalmente, meus irmãos, desejo que tenham alegria no Senhor. A mim não me custa repetir o que já vos escrevi, pois é do vosso interesse. Cuidado com os cães, cuidado com os falsos pregadores, cuidado com os fanáticos da circuncisão. Nós e não eles é que recebemos a verdadeira circuncisão, porque estamos ao serviço de Deus pelo seu Espírito e nos sentimos orgulhosos de pertencer a Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança no que é apenas humano. É certo que eu também podia confiar nessas coisas. Se alguém julga que pode confiar nisso, eu ainda tenho mais razões. Fui circuncidado ao 8º dia, sou judeu de nascimento, pertenço à tribo de Benjamim, sou descendente de hebreus. No que diz respeito à prática da lei, eu era fariseu e tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento daquilo que manda a lei, ninguém me podia repreender em nada. Mas todas essas coisas que eu julgava proveitosas, considero-as agora como prejudiciais para a causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como um prejuízo em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, desprezei tudo para ganhar Cristo e estar bem unido a Ele. Considero tudo isso como lixo. Se vivo em comunhão com Deus, não é com base na minha própria justiça que vem da lei, mas sim com a que vem da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé. O que eu desejo é conhecer Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos, chegando a ser como ele na morte, com a esperança de alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não quer dizer que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas continuo a ver se o consigo, visto que para isso fui conquistado por Cristo. É certo, meus irmãos, que não penso ter já conseguido isso, mas faço uma coisa. Esquecendo-me do que ficou para trás, esforço-me por atingir o que está adiante de mim. Deste modo, o caminho em direção à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Vemos aqui um homem que todos nós conhecemos, todos nós aprendemos a gostar, e eu sou de Cristo, amém? Eu sou cristão, mas Paulo é um ensinador extraordinário, é algo que me apaixona ler Paulo e os seus escritos. É um homem que vemos aqui empenhado, ou não? Está empenhado ou não está? Estava. Agora já está noutra empenho e noutra motivação. Mas ele estava empenhado. E não só empenhado, mas motivado. Irmãos, empenho e motivação são duas palavras que convivem juntas. E que quando são colocadas com a atitude certa, irmãos, dificilmente alguém pode parar. Empenho e motivação. No sítio certo, ninguém pode parar. Irmãos, há 2000 anos,
quase 120 pessoas empenhadas e motivadas. Empenhadas em quê? Empenhadas em respeitar a ordem que Jesus mandou. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Empenhadas nisso e motivadas por aquilo que ele disse. Saíram cá para fora. E começaram aquilo que se chama igreja. E hoje nós somos parte disso. Porque quase 120 se empenharam e motivaram naquilo que Jesus disse. Porque o nosso empenho e a nossa motivação, ele não está assente num alicerce qualquer, não está assente naquilo que... Eu espero que o vosso empenho e a vossa motivação não estejam assentes naquilo que o pastor José Galvão diz, mas que estejam assentes naquilo que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz e que Cristo diz a nosso respeito. Quando a nossa motivação, quando o nosso empenho estão assentes nisso, esteja quem estiver, esteja A, esteja B, esteja C, esteja o pastor este, esteja o pastor aquele, quando o meu empenho e a motivação está certa, então ninguém nos pode parar. Amém? Então, mas por vezes esse nosso empenho e a nossa motivação, eles não são colocados de forma correta, ou melhor, com a atitude certa. Nós vamos ver um exemplo, o exemplo de quem? De Saulo. Vamos ver quem era realmente Saulo de Tarso. Quem era? Vamos ver o currículo vitae deste homem. Olha, nasceu em Tarso. Logo isso dava-lhe porque temos que ver, naquela altura, aquela zona estava englobada no Império Romano. E quem nascesse dentro da área do Império Romano, fosse filho de hebreus, fosse filho de outros acabados em eus, era cidadão romano. Paulo era, acima de tudo, era um cidadão romano. Paulo não, Saulo. Vamos falar em Saulo. Depois quando ele se empenhou e motivou de outra forma, né, o nome passou a ser Paulo, né, com outro empenho, com outra motivação. Mas Saulo era um cidadão romano. E naquela altura ser cidadão romano tinha as suas benesses. Ele era um cidadão romano. Ele era, e a palavra de Deus mostra-nos, né, que ele próprio puxa dos galões, ele era hebreu. Hebreu de hebreus. Era da tribo de Benjamim. Ele era hebreu dos 7 costados. Né? 7 ou 4, não sei, um número qualquer. Pronto, era por completo. Ele era hebreu, da tribo de Benjamim. Ele tinha um background e nós já vamos ver, é tão interessante. Ele estudou em Jerusalém e ele era um crânio. Hoje o nosso amigo Paulo, se fosse hoje, né? Vamos falar no Saulo, pronto, que ele adquiriu isso tudo como Saulo. O Saulo hoje, se fosse hoje, né? Provavelmente ele era um daqueles que passava, mesmo no primeiro ciclo e no segundo ciclo, passava à frente de muita gente, no sentido de chegava à faculdade muito mais depressa que os outros, porque ele tinha uma mentalidade, ele tinha uma inteligência fantástica para aquela altura. Para os irmãos perceberem, ele acabou os estudos com 28 anos. E os estudos complementares, isso tudo, porque além dele ter estudado aos pés de Gamaliel, Paulo tirou também uma vertente greco-romana de estudos e terminou com 28 anos. E depois todo aquele processo da vida de Saulo, daquela questão da perseguição, ele converteu-se perto dos 30 anos, segundo o que os historiadores dizem. Perto dos 30 anos, Saulo converteu-se. Ele nasceu, ele era da altura de Jesus, mas nasceu mais tarde, nasceu 5 ou 6 anos mais tarde, portanto, ele era contemporâneo, mas Jesus já tinha morrido e toda aquela circunstância, e Paulo continuava a viver aquilo e continuava a absorver tudo, todo aquele ensinamento. Paulo era, tipo, hoje, se fosse hoje, era um PhD em vários, tinha um doutoramento em isto e aquilo outro. E com 28 anos, fantástico para um homem, naquela altura. Aos 30 anos, já estava aqui a perseguir a igreja. Aos 29, 30 anos, já estava mandatado, já estava, o pessoal do Sinédrio já estava de olho nele.
para que ele pudesse entrar. Se os irmãos forem ver, só podia entrar no Sinédrio a partir dos 40 anos, e não era para para julgar. O Sinédrio era tipo uma magistratura de juízes, eles julgavam casos, e então ele já estava na calha para entrar para o Sinédrio. Aquele homem tinha uma ascensão meteórica, e ele, e se formos ver, e se formos a olhar para o livro de Atos, vemos o empenho e a motivação dele. Ele estava empenhado ou não estava? Ele estava empenhado em destruir a igreja, mas ele, no seu empenho, a motivação dele é que ele estava a fazer algo para Deus. E aqui ele pensava seriamente que estava a fazer algo de bom. Porque ele estava empenhado e motivado. E, lá está, e ele continuava, e ele estava a ter sucesso. E ele estava, porque quando nós nos empenhamos e estamos motivados, meus queridos, nós conseguimos chegar longe. Foi preciso Deus, espera aí, tu tens a ideia trocada, não é? Tu tens o empenho, tens a motivação, quer não estão bem. Saulo estava empenhado e motivado em executar a obra que tinha sido incumbido. Ele não tinha dúvidas quanto à justiça. Ele tem e no texto e noutras traduções diz, quanto à lei, irrepreensível. Ele consegue dizer isto dele próprio. Venha quem vier, quanto à lei eu sou irrepreensível. O homem tinha estatuto, tinha capacidade, tinha argumentos, estava empenhado e estava motivado a fazer. Mas o que ele fazia não era, lá está, não era o correto. No seu zelo ele acreditava. Estava a fazer o correto. Até ao dia em que o empenho e a motivação sofreram uma nova orientação. Ou seja, foram redirecionados. Ele converte-se aos 30 anos, quando vai a caminho de Damasco, né? E lhe aparece Jesus e muda toda a circunstância. Né? E agora Paulo, né? O Saulo que se transformou em Paulo, é levado por Deus a se empenhar com o mesmo zelo que tinha antes, agora com uma motivação extra, com uma motivação certa e com uma motivação extra de agarrar em tudo aquilo que ele fez. Não, afinal o que eu estava a fazer, eu estava empenhado e motivado, mas eu não estava certo. Mas agora eu estou certo. Irmãos, e o que ele conseguiu fazer foi algo extraordinário. O Evangelho chegou à Península Ibérica porque ele trouxe o Evangelho até aqui. Este homem empenhado e motivado foi usado nas mãos de Deus, foi um instrumento que Deus usou. Imaginem, nós, empenhados e motivados, os instrumentos que Deus pode usar para mudar esta cidade, para mudar esta região. Amém? Os irmãos têm esta motivação. Irmão, eu já estou cansado, eu já estou velho demais para isto. Empenha-te e motiva-te. E motiva os outros. Como é que eu me posso motivar? Irmãos, querem mais motivação do que esta? Querem mais motivação do que a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida? Nós podemos servir de bênção a outros, podemos ajudar os outros, podemos nos ajudar uns aos outros, irmãos. Como eu disse há pouco, irmãos, esta expressão uns aos outros, e Paulo usa aqui, ela é usada muitas vezes nos escritos de Paulo. Portanto, é algo de importante. É algo de importante nos ajudarmos uns aos outros, nos animarmos uns aos outros, nos motivarmos para fazermos o quê? Mais e melhor. Porque nós podemos. Porque a maior fonte de motivação, irmãos, o maior motivador tu tens dentro de ti, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior motivador. Ele motiva-nos, ele anima-nos, ele diz, mas eu não consigo, eu estou completamente desgastado, eu já não posso mais. Lembra-te, tu tens o Espírito Santo dentro de ti e ele motiva-te, ele dá-te ânimo, ele dá-te força, ele dá-te graça para tu te levantares e para tu te deixares usar, porque tu, empenhado e motivado, ninguém te para. Ninguém nos para, irmão. Como eu disse há pouco, quase 120 saíram cá para fora. E hoje, nós estamos aqui. Porque esses 120
se deixaram motivar e empenharam-se naquilo que Cristo tinha dito, vocês vão ficar, vão ser cheios, e a partir daí ninguém vai parar. Ninguém para a igreja. Podem tentar parar a igreja, podem tentar arranjar milhentas coisas para para abafar a igreja, mas quando a igreja está empenhada e motivada, ninguém para a igreja. Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, falta às vezes empenho e motivação da nossa parte. Porque nós temos tudo para estar motivados. Nós temos tudo. Pastor, mas o pastor não sabe a minha vida. Pois não, o irmão não contou. Mas também quer saber a minha. E nós somos muito fatídicos, desmotivamos muito facilmente. Desmotivamos muito facilmente. Agora, usando uma comparação futebolística, há quase 2 meses os sportinguistas estavam motivados e empenhados. Hoje são os desgraçaditos. Empenho e motivação. Está tudo bem, nós estamos empenhados, mas as coisas começam a ir para água. E agora? Não, porque o meu empenho e a motivação não está assente em pessoas, não está assente em circunstâncias, está assente na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós, como igreja, devemos estar empenhados e motivados nesse aspecto. Não está assente num homem, não está assente na pessoa que vocês estão a ver à vossa frente, senão estavam desgraçados. Se o vosso empenho e a vossa motivação estivessem assentes na minha pessoa, meus amigos. Mas não, o nosso empenho tem que estar assente naquele que é o Todo-Poderoso, que deu a ordem, façam, que eu vou estar convosco até à consumação dos séculos. E este homem motivado, este homem que agarrou em todo o seu zelo que ele tinha antes e pô-lo em prática, o empenho que ele tinha antes, ele pô-lo em prática. A motivação era extra, porque ele tinha percebido quem Deus era. E nós já percebemos quem Deus é. E às vezes a nossa motivação, o fardamento providencial para o seu futuro trabalho, o fez durante um tempo o mais perigoso inimigo. Tudo o que ele conseguiu, tudo o que ele granjeou, que o tornava o maior inimigo da igreja, agora Deus agarra naquilo e torna-o o maior pregador, o maior apóstolo. Irmãos, as armas de destruição foram transformadas em armas de construção. O motor foi revestido e a direção mudada. Mas se o motor se manteve, a sua potência foi aumentada para uma nova inspiração, irmãos. É como se fosse, o motor, sabem aqueles motores? O motor vem todo coisa e depois há aqueles crânios que conseguem quitar o motor e dar-lhe mais cavalagem, para o motor ser mais explosivo, ter mais força. Meus queridos, quando Deus agarrou em nós e Deus quita-nos de uma forma incrível. Ele sabe mexer no nosso motor de uma forma extraordinária e põe-nos a funcionar. Nós nem precisamos de nitrogênio nem nada. Ele põe o nosso motor a trabalhar como se parece um carro Fórmula 1, se nós quisermos. Paulo deixou que isso acontecesse e todo aquele empenho, toda aquela motivação, ele pô-lo no momento certo, na altura certa, direcionado, e foi o que foi. Empenho com a motivação errada, irmãos. Nós podemos ser muito bons naquilo que fazemos, podemos nos esforçar ao máximo, mas se a motivação com que fazemos as coisas é errada, mais tarde ou mais cedo, tudo desaba. Porquê? Porque ela não está alicerçada numa base sólida. Está alicerçada naquilo que nós sabemos, naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós idealizamos, porque pensamos que somos os maiores e que conseguimos fazer tudo. De repente, vem tudo para água abaixo. A motivação errada é um terreno movediço. Mas o empenho com a motivação certa. E nesta situação nós podemos usar o provérbio: junta-se o útil
ao agradável. Empenho e motivação certas. Junta-se útil ao agradável. Quando nós trabalhamos com estes dois requisitos, abrimos a porta de entrada para o sucesso daquilo que estamos a fazer. Quando nós nos empenhamos e motivamos, mas eu não tenho capacidade, eu acho que não tenho capacidade, eu não mereço estar aqui, eu não mereço... Nós não merecemos, olha irmãos, nós não merecemos nada. Algum dos irmãos merece aquilo que tem? Algum dos irmãos merece a salvação? Vamos lá ver. Se há alguém entre nós que acha-se digno de salvação. Não. Nós somos salvos pela graça. Ninguém é digno, ninguém merece nada. Eu não mereço estar aqui. Mas Ele deu-nos. Ele presenteou-nos, Ele disse, e Ele empenhou-se em fazer algo em nós, Ele motivou-nos, e quando nós agarramos esse empenho e pomos em ação e essa motivação que Ele nos traz, meus irmãos, nós fazemos coisas extraordinárias. Enquanto que o empenho com a motivação errada marca pela negativa, o contrário marca-nos pela positiva. Concluo, irmãos. Qual a motivação que estamos a colocar naquilo que estamos empenhados? Estamos a criar impacto positivo? Estamos nós aqui a criar um impacto positivo? Vamos. Estamos nós aqui a criar um impacto positivo? Vamos, olhando para a assistência, aqui os irmãos não têm a percepção, mas olhando para a assistência, falta aqui muita gente que costuma estar aqui, e se estivesse aqui, a casa estava cheia. Graças a Deus, estamos contentes. Mas quando nós estamos empenhados e motivados, nós queremos mais. Os irmãos querem mais? Querem mais? Empenho e motivação custa. Tem o seu custo. Não nos é dado assim, pronto. Não, tem o seu custo. Custa. Custa-nos. Vai-nos sair do pelo. Desculpem a expressão. Mas, quando nós vimos o resultado, valeu a pena. Imaginem-se. E depois empenho e motivação dá para nós pensarmos, quando Deus nos motiva, nós começamos a imaginar. Imaginem-se. Eu não estou a dizer nada, irmãos, atenção. Não é nada na manga, não tem nada na manga. Imaginem-se noutro espaço. Noutro sítio maior. A louvar a Deus. Num espaço com mais valências. Que nós podemos fazer mais coisas. Podemos trazer bagunça a esta cidade. Sim, mas uma santa bagunça. Imaginem-se. Imaginem-se agora. Eu vou-me empenhar. Eu vou-me motivar para que isso seja verdade. Imaginem isso. 2, 3, uau! 3 pessoas motivadas, aleluia, graças a Deus. Mas se 4, 5, 10, 20, 15, 60 pessoas estiverem motivadas, uau! Nós conseguimos. Nós vamos mais longe, porque o nosso empenho e a nossa motivação estão assentes na pessoa bendita de Jesus. Naquele que tem todas as coisas e que provê todas as coisas. Com empenho e motivação certa, os resultados que obteremos serão sempre os melhores, fazendo de nós homens e mulheres realizados. E Paulo, quando escreve a Timóteo, todos nós conhecemos o versículo e às vezes citamos, muitas vezes citamos, não é? Quando alguém morre, parte para o Senhor e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas imaginem, quando a gente se empenha, motiva e as coisas acontecem, a gente, uau, eu combati este combate, eu estou aqui, eu estou a pagar o preço. Sim, um dia nós vamos dizer tal como Paulo: acabei a carreira. Mas enquanto a carreira não acabar, eu quero viver motivado, eu quero viver empenhado para levar esta igreja, para levar toda esta área mais longe. E eu espero que os irmãos tenham a mesma motivação. Eu espero e desejo que os irmãos estejam motivados e estejam unidos neste mesmo propósito. Vamos mais longe, vamos fazer... Não, irmãos, chega de estarmos no marasmo.
na letargia em que às vezes nos encontramos, que é bom estar aqui, que chega a estarmos aqui. Não, irmãos, nós queremos mais. A igreja tem que querer mais. Não pode ficar sujeita. Não estamos limitados. Ai, chega, irmão, isto é para nós, agora chega. Não chega. Eu quero mais. Eu desejo mais. E espero que os irmãos também desejem mais. Se não ainda desejam, peçam empenho e peçam motivação a quem de direito. Porque Ele vos dá. Como eu disse há pouco, vocês têm dentro de vós, nós temos dentro de nós mesmos o maior motivador, o Espírito Santo. Que todos os dias nos motiva a fazermos mais, a sermos melhores, a podermos viver para Ele. Por isso, irmãos, querem mais motivação do que esta? Eu espero e desejo que 2025 comece a ser um ano de colheita. Amém? Espero que os irmãos estejam motivados e empenhados para que este ano que se avizinha seja um ano de colheita e de muito mais coisas que nós podemos usufruir. Irmãos, não nos esqueçamos que nós somos filhos do Rei. E como filhos do Rei, devemos viver como filhos do Rei. Empenho e motivação, o Rei tem muita. E pode nos dar, desculpem a expressão, a torta e a direita. Queiramos nós. E desejo que neste final de ano, e com esta mensagem, os irmãos possam ficar empenhados e motivados, não pelo meu empenho e motivação, mas pelo empenho e motivação que Deus vos traz à vossa vida. Empenho e motivação esse que não tem nada a ver com idade, com estatuto, nada. Ai, mas eu sou muito novo na igreja e não... Não, se Deus coloca em ti motivação, oh meu querido, faz. Arregaça as mangas e põe-se à obra. Ai, mas a idade já não é para mim, pastor, isso já passou. Já passou o meu tempo. Não passou o teu tempo. Há muita coisa que tu podes fazer. Há muita coisa que ainda está ao teu alcance. Se não havia uma igreja para séniores, uma igreja para pequenitos e uma igreja... Não. Mas a beleza da igreja é que todos juntos, várias idades, nós conseguimos, juntos, empenhados e motivados, conseguir levar a obra de Deus avante. Amém? Chegar de pé, irmãos.